Eu gostaria que o nosso Congresso tivesse uns... Precisa ter que uns 530 lá, uns 400 Van Hatten. Tá bom. Porra. Estaria de bom tamanho. É verdade. Como é que está lá, Van Hatten? Como é que está o negócio aí? Como é que vai ser 26, hein? É isso, 2026 está aí. Acho que a oportunidade das pessoas poderem escolher os seus representantes é na urna em outubro, né? E já começou quente, né? Começou quente. Começou lá com... quente. Você teve lá, né, na andança lá do nosso caminhada Claro do que sim. Nicolas. Claro que sim. Estive com ele, caminhamos ali, principalmente eu cheguei quando ele estava ali na proximidade de Lusiane, na parte final também, chuva, sol escaldante, e a gente vê assim esse movimento orgânico que começa com uma pessoa praticamente sozinha, ele mais uma outra pessoa ali, e de repente chega em Brasília com aquele monte de gente, mesmo com aquele temporal e aquele clima, isso nos motiva, e semana que vem recomeça o trabalho na Câmara, então a gente chega já bem mais feliz para recomeçar. Ô Van Hatten, e o que muda isso? Porque é difícil, né? Sair do recesso. Ô Van Hatten, o que lá na Câmara, eu confesso para vocês que muitas vezes a gente fica pensando, o que a gente tá fazendo aqui, né? O que muda, por exemplo, essa manifestação do Nicolas, que vocês também, e juntou muita gente, o que muda dentro do Congresso, com o Centrão, em ano de eleição? Qual é o impacto disso interno? Assim, acho que o primeiro recado nem é tanto para o Centrão, é mais para a esquerda mesmo, para o PT. Eu acho que ficou muito clara naquela manifestação do Lindbergh no primeiro dia, quando ele falou encaminhada Forrest Gump. Deu toda uma debochada no Nicolas, para daí, nos últimos dias, começar a dizer que era um movimento golpista, que era um absurdo, que tinha que ter segurança, que não podia ir na papuda, irresponsabilidade, etc. Acho que ficou muito claro para o PT que tudo que eles fizeram ali, principalmente a partir do 8 de janeiro, desde perseguição política, censura, prisão, inclusive, chegou um momento que o povo disse, não vamos mais ficar com medo disso aí, sabe? Então acho que primeiro é para a própria esquerda. Não é fácil, porque superar esse medo, 8 de janeiro, justamente por causa da injustiça, justamente pela falta de Estado de Direito, as pessoas ficam na dúvida sobre o que elas podem fazer, até onde elas podem ir, o que elas podem dizer, né? Se elas podem sair na rua, podem fazer uma manifestação. Aí no momento em que pega corpo uma caminhada dessa, uma manifestação dessa, como feita pelo Nicolas e pelos outros que caminharam com ele, a esquerda vê, olha, nós tentamos de tudo, mas chegou o momento que a direita está mostrando que dá para voltar para a rua mesmo. E o Centrão é aquele negócio, né? Ele vai de acordo com o vento, grande parte dos deputados estão ali. E se até o período eleitoral esse vento estiver favorável às manifestações de direita, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um apoio muito grande a quem estiver nas candidaturas ao lado da direita. E feliz ou infelizmente, uma calibragem do discurso de muita gente que não é de direita nesse sentido para obter os votos da direita. Então tem que ter cuidado com isso também. Mas o depois para governar, né? O que você que sabe. É da torneiral. Você vai... O Justus não gostou. O Justus falou que era água do Justus. Acho que é torneiral. Isso aqui é Evian, amigo. Tudo vem da torneira aqui. Ô Van Hatten, mas e depois para governar? Nós temos sempre esse problema de o centro ser realmente o fiel da balança no Brasil, né? Então, para governar, você precisa ter o centro, isso a gente não tem dúvida. Agora, como você faz para governar com o centro sem precisar abrir mão da base do teu pensamento? Acho que isso foi o que o Bolsonaro enfrentou ao longo do mandato dele inteiro, né? O primeiro ano, eu diria que inclusive o primeiro ano, até o início da pandemia, um pouquinho depois, ele conseguiu manter um mandato muito baseado naquilo que era defendido na campanha. E, infelizmente, depois a gente viu da metade para o fim, principalmente, uma participação maior de políticos do centro que não necessariamente nos seus ministérios faziam aquilo que tinha sido dito na campanha que seria feito. Inclusive, foi um dos motivos porque nós do Novo, que sempre fomos independentes, mas defendendo o projeto do Bolsonaro na direita, aquilo que era importante para o Brasil, às vezes fomos incompreendidos porque a gente fazia as críticas naquilo que não podia estar sendo feito sob o ponto de vista de defesa de valores. Dou alguns exemplos. A reforma administrativa deveria ter saído no governo Bolsonaro. A gente tinha conseguido aprovar ela na comissão especial e, aliás, graças aos votos do Novo. Nós temos 8 deputados federais, 7 do Novo votaram. Ele ficou com medo por causa do Chile, né? Foi quando teve aquela manifestação no Chile, ele arregou. Você lembra? Teve isso, né? Teve o próprio centro, e aí eu volto à questão do Centrão, teve isso no Chile. O Chile estava naquela mudança constitucional, né, que estavam querendo fazer toda aquela... E o povo foi para a rua. E teve também o próprio Centrão, que, enfim, na hora de votar,
a favor de um projeto que era do governo, não aparecia. Então o Novo tinha 7 membros na Comissão da Reforma Administrativa para aprovar, e aprovamos, e fomos em frente. Outra coisa que a gente disse na época que não era uma boa ideia, aumentar benefício social em ano eleitoral. Vai ajudar o Bolsonaro, se não for isso, não vai se eleger. Opa. A gente dizia, se aumentar em ano eleitoral agora, imagina o que o PT vai fazer depois. Está na lei, não é para fazer isso aí. A gente votou naquela época contra essa iniciativa. Mas assim, voltando ao Correios e várias coisas. Agora, voltando à parte positiva, e a gente precisa retomar isso a partir do ano que vem, com um novo governo de direita, o Bolsonaro foi muito feliz ao colocar, por exemplo, Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, Paulo Guedes no Ministério da Economia, Tereza Cristina na Agricultura. Então, são políticos que, alguns, o Paulo Guedes não tem partido. Um cara que é liberal raiz. Já a Tereza Cristina é do PP, que é de um partido de centro, mas ela é defensora justamente do proprietário, do produtor rural, do proprietário rural também, das pessoas que trabalham no campo, e ela fez um excelente trabalho ali. Então, teve muitos acertos e muito mais acertos do que eventuais equívocos, e a gente precisa retomar isso numa nova presidência para o ano que vem, né? É o que a gente defende. Você é um cara que tem uma liderança. Então, mas por exemplo, o Lula sabe jogar o jogo, né? Contramão total para nós, né? Então, mas ele sabe jogar o jogo. Porque o Lula, quando ele perdia, você não era nem nascido, eu já era velho quando o Lula perdia. Vocês não eram nascidos. Quando ele perdia do Lula nasceu em 85. O Lula só começou a ganhar quando ele meteu o Mineiro de vice. O Mineiro que era da como é que ele chamava? Ele sempre Não, o Mineiro. O Zé Alencar. O Lula só ganhou. Que, se eu não me engano, era do PL. Isso, era Lulinha Paz e Amor. Na época, o Lula virou PL depois. Era o Alckmin da época. Porque o Lula quando ele era meio... Porque esse bolsonarista, essa turma do Bolsonaro, que eles falam bolsonarista raiz, né? Não ganha uma eleição só com esse pensamento. Você precisa dar uma... Porque senão você não pega tudo. Foi o que o Lula fez. Fez com o Alckmin. Por que o Lula meteu o Alckmin? É a mesma coisa. Que é pra pegar o moderado. Que é pra ganhar. É o Lula com o blazer. Isso aí. O Henrique o Lula com o blazer azul. Ele coloca a turma mais... Então, como é que vai... O Bolsonaro conseguiu um contexto muito favorável à direita, no momento de manifestações, estava todo mundo de saco cheio, Lava Jato, um cara sem partido, sem dinheiro. Sim, a história dele é fantástica nesse ponto de vencer aquela eleição, porque toda essa teoria que a gente está tratando aqui não vale para aquela eleição de 2018, vamos falar a verdade, porque ele se elegeu sem centro, sem nada. Sem partido. Sem partido. Então, assim, mas é o contexto. Então, e na ciência política tem muito isso, tem os casos desviantes, né? Tem o ponto fora da curva e assim por diante. Agora, se a gente for pensar em tudo mais constante, o que precisa fazer agora é realmente ter uma grande união, se não for no primeiro turno, talvez não seja, no segundo turno, de todas as forças de direita, e aí aglutinar realmente estados diferentes, né? Nós temos uma grande força, novo, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o Romeu Zema, que é governador de estado, reeleito, muito bem avaliado, tá? De pré-candidato à presidência da República. Nós temos também agora como pré-candidato definido pelo Bolsonaro, o seu filho, Flávio Bolsonaro, né? Já tem conversado, inclusive, com outros candidatos, inclusive com o próprio Zema, sobre como será o cenário eleitoral para 2026 agora. E a gente tem outros que estão aí se lançando. Ratinho Júnior. Tarcísio, pelo que eu entendi agora dos últimos dias, praticamente foi jogada a toalha de que não concorre à presidência da República. Mas cada um vai falar, porque ainda parece não sabe que vai ser até o final de março, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você é do Partido Noivo ainda, né? Então, é o Zema que você supostamente iria apoiar, porque é do seu partido. Não, sem dúvida, ele é do meu partido, eu apoio o Zema. Lógico. Então, você apoia o Zema. Lógico, do outro lado, tem o Flávio Bolsonaro, onde o próprio Nicolas ontem, neste programa, falou eu assisti, muito boa entrevista. Isso. Quando fica essa divisão da direita de políticos, uma coisa é um pensamento que é uma estratégia. Vamos colocar vários nomes para a gente ter mais força, e no segundo turno a gente vai lá e avalia. No passado recente, a gente teve o sapatênis, que foi aquele movimento... Terceira via. Isso daí não é perigoso ter uma terceira via, ou a gente tem uma estratégia, como é que é? Explica aí. Eu acho que terceira via é bem diferente disso, mas é importante você me dar a oportunidade de esclarecer, porque a candidatura do Zema e a do Flávio são candidaturas de direita, não são de terceira via. Né? O Bolsonaro, quando falou com o Zema, antes dele lançar a candidatura dele, o Zema foi visitar o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse para o Zema, não é importante você lançar a candidatura. No primeiro turno, quanto mais candidaturas de direita indiferentes, e o Bolsonaro gosta muito do Zema, vai lá, Zema, de direita diferentes, melhor. Por quê? Porque quem pode fazer mais voto em Minas Gerais de todos os candidatos de direita?
o Zema. Certo. Se você tiver 2, 3 candidatos de direita, diz que isso aqui é um debate. Aí você tem 3 candidatos de direita ali, você tem o Lula e mais um de esquerda aqui. Você está numericamente com vantagem num debate e, portanto, você tem mais tempo num debate para poder rebater até os argumentos de quem é da esquerda. Então, existem algumas vantagens. Isso significa que até o final, até lá se definirem quem são os candidatos, vai ser assim? Não, porque política muda o tempo todo. A gente não sabe o que pode acontecer. Sim, eventualmente... sim. O próprio Flávio Bolsonaro dizem, ele vai até o final, mas e aí? E se Tarcísio realmente for candidato e Bolsonaro disser, não, então eu prefiro... Pode mudar o cenário. Que ele vai e a Michelle vai de vice, porque tem gente dizendo isso. Eu não sei. Agora, o importante é o quê? É a gente saber que a candidatura é de direita. Não é esse negócio mequetrefe aí, de terceira via, de não, aí não dá pra fazer uma coisa que é mais ou menos. Tinha também Bolsonaro. O povo quer direita. E aí eu digo o seguinte, pra mim, que sou do Novo, claro que é importante eu convencer o meu eleitor, as pessoas que estão em volta, que a nossa candidatura é a mais ideal. Eu não tô no Novo à toa, senão eu estaria no PL, certo? Agora, se o meu eleitor quer votar no outro candidato e é de direita, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu não posso é que ele vote no Lula. Mas você tá forte lá no Sul. Você tá forte lá. Tá. Infelizmente, sim. Mas a gente não gosta de E o candidato a governador também tá forte lá. Tá bom, o Zucco tá em primeiro. Tá em primeiro, né? Mas lá tem muito canhoteiro, né? Por que tem tanto canhoteiro? Porto Alegre. Mas no... Olha, Porto Alegre teve durante muitos anos o PT na administração municipal lá, 16 anos. Então a gente sabe que o PT, ele consegue muitas vezes, justamente por meio das suas políticas de dependência das pessoas, criar, né, um curral eleitoral. E por que o governador foi vaiado com o Lula? Lá agora? Porque ele não se posiciona nem para um lado nem para o outro. Assim, quando tem uma coisa importante para dizer, por exemplo, situação do Maduro na Venezuela. Aí ele diz, o Maduro é um cara, é um ditador, é um sanguinário, não sei o quê, mas os Estados Unidos não podiam ter feito aquilo. Muro. O tempo todo assim. Aí cima do muro. Vai tomar vai dos dois lados. Mas você acha que as pessoas não aceitam mais aquele cara encebado? O político encebado? Tem uma parcela, mas é muito pequena. A maior parte das pessoas quer posição. Pode até discordar da pessoa, mas dizer, esse cara aí tem firmeza. Eu quero um cara que vá lá e decida, e faça as coisas, né? Eu não quero um cara que chegue lá e, na frente do gol, não sabe, chuta pra direita, pra esquerda e leva a bola dele embora, entendeu? Ué, o cara quer ver o cara marcar. Pode ser o Flávio Bolsonaro, ele se apresenta como o Bolsonaro moderado também. Também tem uma rejeição em relação a mas uma coisa é você ser moderado, e aí eu não vou entrar no critério, porque assim, tem gente que gosta do Bolsonaro moderado e tem gente que adora o Bolsonaro raiz, né? Isso, tem gente que... Agora, o importante é que os dois saibam para que lado estão andando, para onde estão chutando a bola, entendeu? Não vai fazer gol contra. Mas isso também é o eleitor que tem que saber. Sim, claro. O que vale mais? Uma democracia barulhenta ou uma administração eficiente? Estou aqui lançando minha candidatura. Emílio 22. Calma. Pega esse corte. Mas é isso. Emílio 24. Mas olha só. Mas é muito interessante. O que vale mais? Mas quando eu falo em Estado eficiente, eu vou usar um exemplo que é, como é que é a argumentação ad absurdum, tá? Mas o Hitler teve o governo mais eficiente em perseguir judeu. Entendeu? Que assim, Mas também não exagera. Comunista não. Você também chutou o balde. Eu chutei o balde. Mas melhorou a economia da Alemanha. O que ele está falando, que a Alemanha estava quebrada, Você pode dizer assim, eu não quero. Ou como. Eu estava lendo agora na vinda para cá, estou continuando a ler o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, que daí é sobre as perseguições da União Soviética. Isso. Eles eram absolutamente, os soviéticos, os comunistas, eficientes em perseguir quem discordasse um milímetro da coisa, inventar coisa. A União Soviética saiu era uma fazenda e virou potência nuclear, foram para a Lua. Eu traço paralelos, inclusive, quando eu vou lendo o livro, com as perseguições atuais que a gente está vendo no Brasil. Então, qual é o meu ponto? Desculpe fazer essa argumentação ad absurdum, mas assim que se chama mesmo esse tipo de argumentação. O meu ponto é o seguinte, eu prefiro uma democracia barulhenta, em que você pode eventualmente trocar o comando, mesmo que ele não esteja indo muito bem, do que alguém que seja extremamente eficiente, mas não dê voz para as pessoas e acabe sendo eficiente em coisas erradas também. Então, por isso que a gente precisa sempre defender a democracia. Tipo a China, eu sou completamente contra. Eu estive lá na China, não podia usar Google, não podia usar Facebook, Instagram, com VPN sim, né? Mas aí você se sente assim, você sabe o que é. Aí depois nós vivemos um pouco da China aqui com Moraes. Mas a Índia
é uma democracia, é uma porcaria, né? Pois é, mas aí... Então aí que tá. Mas não é muito fácil. A democracia, ela é importante e ela é, na verdade, para mim, um valor assim, inegociável, do seu ponto de vista de participação popular, como Churchill dizia, né? O pior de todos os regimes, exceto os demais que já foram tentados aqui e ali. Agora, nós precisamos aliar a democracia com o desenvolvimento econômico. A pessoa, para poder ter liberdade, para poder ter discernimento de verdade, ela precisa ter o seu próprio dinheiro, precisa ter o seu negócio, precisa ter o seu trabalho. Você não pode fazer ela ser dependente do governo. É por isso que a democracia com alto grau de dependência e assistencialismo leva a isso que a gente está tendo aqui no Brasil agora. A gente leva a ter esse escravo tipo do governo para te pagar uma miséria e votar nele em troca. Mas por outro lado, a gente estava falando aqui, na resenha, não sei se você chegou a acompanhar, Marcelo, que o governo está fazendo um pacote tem gente que estima em 30, 60 ou 90 bilhões para aumentar a popularidade. Pacote que aumenta o Vale Gás, aumenta a isenção a gratuidade para energia elétrica, crédito consignado mais barato e várias outras benesses. Quando a gente olha o posicionamento da maior parte dos candidatos de direita, eles votaram a favor desse pacote, que é um pacote populista. O que eles estão fazendo na prática? Eles estão aumentando a popularidade do Lula, estão aumentando a dívida brasileira e essa conta vai ser paga a alto custo. Aí depois não adianta falar disso. E em relação a ter vários candidatos de direita, tem um problema também, que é o seguinte: suponha que o Lula tenha 35% dos votos, tem um segundo de esquerda com 20% dos votos. Aí você tem um cara de direita com 30% dos votos, se ele sair sozinho. Só que se sair vários, fica todo mundo com 10. E aí, ao fazer isso, você pode ter um problema de ter dois caras de esquerda no segundo turno. Então, existe essa divisão. E me parece que ninguém conversa muito sobre isso. Assim, é um erro recorrente. Assim, como que você vê essa questão? Não, eu vou começar pela segunda pergunta, porque ela é excelente. E você é um ótimo economista, entende bem de números e é verdade. Não, mas é verdade. E é verdade que, assim, você pode usar muitos argumentos sobre a questão, sobre a perspectiva de ambiente eleitoral para defender o ponto de que tem que ter mais de um candidato no primeiro turno ou não. Eu tendo sempre para ter mais candidatos, principalmente no período que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a esquerda tem hoje apenas no Lula uma figura e a direita tem vários. Então esse cenário, que é possível que você está falando, ele é muito pouco plausível de ter um segundo candidato de esquerda com 20, 25%. O Ciro. Não tem. O Lula, lembra aquela outra eleição que ele destruiu a Marina? Já estava crescendo também, depois faleceu o Eduardo, que também já estava começando a sentir uma série de ataques, porque o Lula não permite que nada cresça ao seu redor. O que ele fez? Ele mandou o Dino para o STF, porque ele viu que o Dino era uma ameaça para ele, e chamou o Boulos para ser ministro dele. São os dois caras de esquerda que poderiam, de certa forma, desafiar o Lula. O Dino é bom, o Dino tem carisma. O Dino tem carisma. Agora tem uma coisa nisso. Eu posso discordar muito dele, discordo assim demais, mas eu concordo com você. Ele é um cara que cativa a audiência dele. O Dino, ele é um cara. Sim. É que agora tá no Supremo. Ele tá no Supremo, então mas ele era a maior ameaça do Lula nessa eleição. Ele poderia ser candidato à presidência contra o Lula. E o Lula fez o quê? Mandou ele pro Supremo. Mas agora tem uma coisa. Faltou a primeira pergunta. Tem uma coisa. 35 milhões de pessoas não foram votar com esse papo. Não me mete. É isso aí. Não sou eu, né? Não é problema meu. Não é problema meu. Muita gente fez isso. E esse cara também é o cara que tem que entrar nessa conta. E não é só direita e esquerda. Concordo. Você não fica direita e esquerda. E aí entra na competência dos candidatos também, né, Emílio? A gente viu, olha, cansou de ver candidato que saiu, principalmente no Rio Grande do Sul, toda eleição é assim. O cara começa com 3% e vai para o segundo turno e ganha a eleição. Aconteceu isso com a Ieda Cruz, com o Sartori, com o Rigoto e com o Eduardo Leite na primeira vez que ele ganhou. O próprio Bolsonaro venceu a eleição saindo lá de baixo para depois ser o preferido da galera. Então, quer dizer, a gente precisa deixar também um pouco mais na mão do eleitor, porque quando a gente fala muito de estratégia, esquece princípios, esquece
de dizer o que está no coração, a gente acaba contaminando a campanha eleitoral. Eu sei que pesquisa é importante, por isso que eu disse antes, falou, você está bem lá no Rio Grande do Sul, realmente, estou saindo em pesquisa em primeiro, em segundo, às vezes em terceiro para o Senado, são 2 vagas, estou bem colocado. Mas para mim o que não importa tanto a pesquisa, por mais que ela seja um bom termômetro. Para mim importa que eu esteja em paz comigo mesmo e defendendo as coisas que eu acredito que o eleitor compreenda e depois compre essa ideia. Então, mas porque senão eu não vou estar fazendo uma campanha bacana, sabe? Eu gosto de você, que você é um cara sério. Sim. A gente percebe, porque você já vem muitas vezes aqui e eu fiquei até meio chateado da última vez que você esteve aqui. Você falou, não, agora eu vou tentar isso. E eu senti que você estava meio triste. Desanimado. Você estava triste. Você estava meio desanimado. Por que você estava desanimado? A gente oscila muito, acho que é mais cansado, concordo, que desanimado. Te agradeço por ajudar a responder, mas é isso. O cara tinha gritado pra caramba no dia anterior. Não, eu tô assim, por exemplo, o que nós estamos sofrendo agora na Câmara? Acabei de receber a notícia de que o presidente do Conselho de Ética da Câmara já vai na sexta-feira convocar para terça a continuidade do processo contra mim, o Polon e o Zé Trovão, por causa daquela ocupação que a gente fez na mesa da Câmara. Sim. Você já viu acontecer alguma coisa contra um petista, um pessoalista? Teve recente, tá? Teve recente. O Glauber foi suspenso, mas não foi por isso não. É isso aí. Né? E ele com violência, com tudo. Aí é o seguinte, aí os caras nos botam nisso aí. Eu tô com 1000 coisas para fazer. Eu tô lá na CPI do INSS. A gente tá com esse negócio do Banco Master. Na PGE a gente protocolou coisa. No STF a gente recorre também. Na Câmara, CPI e assim por diante. E aí, tem que passar o dia todo lá para ficar se defendendo de um negócio que você fez que era certo, que era correto, que era por uma causa justa, que os outros sempre fizeram e fizeram até de forma errada, mas para eles não acontece nada. Então esse tipo de coisa nos deixa muitas vezes cansados, às vezes desanimado até, mas não a ponto de dizer, vou desistir. Mas na vez passada eu lembro da conversa que a gente teve uma conversa no fim depois do programa, mas o que me volta sempre, me deixa animado de novo, Emílio, é que eu comecei nessa aqui, na política, apesar de ter sido vereador muito jovem, com 18 anos, isso foi lá em 2004. Mas quando eu retornei da Holanda, eu morava fora do país, fiz meu mestrado lá e tal, em 2013, e eu olho para trás e o tanto de pessoas que foram impactadas, não só por mim, mas pelas pessoas que também foram impactadas por mim, impactaram outras pessoas, eu fico super animado, porque o Brasil realmente tem hoje um contingente de pessoas na direita que entende o que é política e está pronta para lutar, que não existia lá atrás. Eu comecei praticamente sozinho naquela época, sabe? Não, e você precisa se animar, inclusive porque tem a pauta que é a CPMI do INSS, que você é um cara que tem uma importância gigantesca. Que ponto que está, a gente esquece, né? Mas tá aí, começa segunda-feira. Deixa eu só fazer um breakzinho pro Dedê. Boa. O Dedê tá nervoso. Tá bravo. Marcel Van Hatten tá conversando aqui com a gente. O Instagram dele é @Marcel Van Hatten. O Van Hatten é complicado, mas eu posso soletrar para você, meu querido. VANHATTM. Marcel Van Hatten conversando com a gente. Eu vou fazer um break rapidinho para nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldo. Mas a gente continua aqui nas plataformas. Estávamos falando da CPMI do INSS. Esse é o cara que mais foi combativo nessa CPMI. O que está acontecendo? Tem um monte de coisa que tem sigilo, tem a história do filho, supostamente, tem a história do irmão, tem muitos envolvidos, o advogado. Você pode fazer uma breve sinopse da CPMI pra gente? É tanta gente enrolada que eu achei que não ia ter algo que superasse. Daí veio o negócio do Master. É impressionante. É um troço louco. A CPI, lembra que eu mostrei um monte de gráfico mês passado? É impressionante. A gente se achava que aquilo era absurdo. A adega, o vinho, mas cara, eu acho que são duas pautas. Brasil, que a gente, na verdade, se você for pegar no passado, o que tirou o PT do poder foi a corrupção. E a gente tem essas duas pautas agora. Então não pode esquecer de nenhuma delas. Primeiro, CPMI do INSS. Não, e a CPI do INSS se liga do Banco Master. O que aconteceu? A gente pediu a quebra de sigilo do Vorcaro, tá? Isso é importante até porque quem está nos acompanhando, é importante até que saiba que a gente pediu para o André Mendonça. Vamos do zero. André Vorcaro, começaram a aparecer coisas envolvendo também o Banco Master, porque os bancos fizeram consignados para aposentados e depois não se sabe até que ponto uma parte dessa roubalheira foi por meio desse consignado do banco. Pedimos a quebra de sigilo do Vorcaro e quando foi enviado, chegou a ser enviado para a CPI, não ficou nem 24 horas lá, porque o Toffoli mandou tirar da CPI e mandou pro Davi Alcolumbre e ordenou que ficasse acautelado com ele. Ou seja, tá até agora lá com o Davi Alcolumbre, ele não está autorizado a olhar. Não. Ninguém está autorizado a olhar. É uma decisão completamente inédita, sui generis. Enfim.
E aí o que a gente fez? Depois que saiu essa questão do consignado master, com mais força de que pode ter acontecido uma roubalheira, aliás, pode é eufemismo, né? A gente pediu pro Mendonça, que é o cara responsável pelo INSS no Supremo, isso felizmente não tá com Toffoli, para ele mandar devolver, não, Mendonça não, nem o PGR, o Mendonça é o ministro do STF, para ele mandar o Davi devolver para a CPI esses documentos. Então, acho que vai acabar tem uma ligação. Juntando tudo. Agora, vamos pro caso do Lulinha, que eu acho que é o de maior repercussão. O que a Polícia Federal descobriu? No telefone da Roberta Luxinger, que é uma amiga de longa data dos petistas, ela já foi candidata pelo PT, ela tem foto com Lula, etc. Descobriram, quando fizeram uma busca e apreensão no celular dela, que ela havia pedido para o careca do INSS, que é essa figura famosa, Antônio Camilo, que separasse R$300 mil para o filho do rapaz, entre aspas. Que era de uma empresa lá em Portugal. E tudo. Pois é, mas aí é o seguinte, aí ficou muito claro que o que ela estava dizendo, na verdade, é para separar a propina ou a mesada que estava sendo paga para o Lulinha, de R$300 mil, fora uma espécie de uma joia que ele teria recebido no início para participar do esquema ou do negócio, né, de R$1,5 milhão. Então, quer dizer, isso tudo está documentado. A Polícia Federal pegou nos telefones da Roberta Luxinger no diálogo com o Careca. E aí nós pedimos durante o recesso para o Mendonça o seguinte, e ele não despachou até agora, acho que é outra coisa, estou estranhando o Mendonça, às vezes está demorando. A gente pediu que ele despachasse, ordenando colocar uma tornozeleira eletrônica no Lulinha e retivesse o passaporte dele. Por quê? Porque ele está morando fora do país. Ele está na Espanha. Não sei se voltou. Até agora não tem a notícia de que ele realmente voltou, mas estava na Espanha, veio para as festas de fim de ano no Brasil. Aí veio toda essa revelação. Disse, se a Roberta aqui trocou mensagem dizendo que era para mandar dinheiro pro cara, tá com tornozeleira eletrônica, por que o cara tá andando livremente? Por que ele pode voltar para a Espanha? Só que até agora não foi despachado, e aí pode ser mesmo, Emílio, que ele já voltou. Mas até agora não tem essa informação. Que rolo, hein? O Careca tá em cana, né? O Careca tá em cana preso. E essa é uma boa notícia, que acho que é importante a gente dizer também. Dos 21 envolvidos nesse esquemão aí, que a gente já pediu a prisão lá nos primeiros dias da CPI, acho que na segunda reunião, 11 estão presos já. Inclusive o Careca. Claro que não somos nós quem fazemos a prisão. A prisão quem pode fazer é o ministro do STF. Isso. Tá? O presidente da CPI só pode fazer a prisão em flagrante, momento que o cara chega lá, por perjúrio, né? Fala, mente na cara dura, a gente chega à conclusão que o cara mentiu, aí prende, paga uma fiança de, sei lá, 5, 10 mil reais, vai embora. Durante a madrugada já foi embora. Então não é uma prisão tão efetiva. Mas o ministro Supremo, André Mendonça, já ordenou daqueles que nós pedimos a ele por ofício aprovado pela comissão, 11 dessas prisões. E esse pessoal está na cadeia e alguns dizem que talvez o Camisote ou o próprio Careca possam fazer uma delação premiada. Sim, né? Agora, você sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado o seguinte, tivemos uma lava-jato aí que foi um esquema, né? Como é que os caras continuaram roubando, né? Tá no DNA, tem coisa que você não tira. Mas esquisito, né? Mas o Brasil, ele eu sei, mas é um atrás do outro. Aí INSS, aí o Banco Master, aí todo mundo envolvido e tal. O cara acha que o quê? Não tem... Sabe o que, Emílio? Eu costumo dizer que tem dois tipos básicos, dois tipos mais conhecidos de corrupção. Tem a corrupção que é feita para o benefício pessoal da pessoa, do indivíduo que está roubando. E tem a corrupção que é feita pela ideologia da pessoa. Tá? E aí o marxismo ele supera todos os demais em termos de corrupção na ideologia, porque eles têm realmente horror tanto ao dito Estado burguês como ao capitalismo empresarial. Então, para eles é justificável, para o marxista é justificável porque os fins justificam os meios. Né? Então, se você roubar, mas é pela causa... É porque depois vai poder financiar uma campanha, é porque depois pode levar mais deputados federais, senadores, tá tudo certo. Então, por isso que a gente vê que a corrupção ela é sistêmica, endêmica no Brasil. Ninguém está dizendo que a corrupção surgiu com o PT. Mas o PT tem, na ideologia marxista e os outros partidos de esquerda, essa mentalidade de que os fins justificam os meios e por isso, para eles, é muito mais fácil profissionalizar a coisa. Fazer com que o esquema sirva para os instrumentos de poder. Que é aquilo que quem falava, né? Pensa como Karl Marx, governa como Stalin
e vive como Rockefeller. Ai, que delícia, meu amor. Não é? Toma champanhe em casa. É isso aí. Eu sempre digo que comunista gosta de dinheiro, quem gosta de trabalho é capitalista. Não dá para quebrar o conflito de interesse que tem com o judiciário, porque a gente está mostrando diversos casos aqui, não precisa nem falar os nomes, que sempre tem um juiz que tem algum familiar que advoga para aquele caso e o juiz no final ele vai decidir aquilo. Você como político, o que dá para fazer para a gente interferir em relação a isso? Estão falando em um código de ética para o STF agora virou esse... Só que aí, ao mesmo tempo, o Fachin disse numa entrevista para o Estadão que esse código de ética talvez não seja votado agora, aprovado agora, por causa do período eleitoral. O que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. Você está precisando de ética, você tem que aprovar logo, pô. Entendeu? Tá errada essa questão de juiz poder julgar caso em que parente seja parte em escritório que está defendendo quase o caso. 2 mil casos de juízes. Isso é absurdo. Quase 2 mil. Mas o próprio Supremo aprovou. Maluco. Em agosto de 2023, numa ação da Associação dos Magistrados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, só 4 ministros votaram contra. Se não me engano, foi o próprio Fachin, o Barroso, acho que a Weber, e o quarto eu já não vou me lembrar e não quero ser justo ou injusto aqui. Eles decidiram que era inconstitucional a lei que proibia que juiz pudesse julgar casos em que parentes estivessem nos escritórios da banca de defesa. Então, é uma situação que, assim, nós precisamos tomar responsabilidade. A verdade é essa. Ou o Senado faz o seu papel, e por isso essa eleição é fundamental, ou a gente realmente vai viver mais 4 anos de um desastre institucional. Porque o Senado é o responsável por isso. Você pode botar hoje um santo de presidente da República. A gente está falando aí de gente séria ou desonesta na política. Você botar um santo de presidente da República, uma pessoa que não cometeu um pecado... Não, isso não existe também, né? Mas uma pessoa que sempre andou na linha e tal... não vai conseguir governar, porque o STF hoje vai lá e diz, tem 24 horas para explicar isso. O Bolsonaro sofreu isso o tempo todo também. E já pro Lula não tem nada disso, né? Se alguém viu ele tendo que dar explicação em 24 horas. Então, assim, o STF virou um instrumento político, e quem tem que resolver isso é quem de fato é político, que é o Senado. Certo. E o Senado se apequena, a Câmara também se apequena quando não abre a minha CPI, que está lá parada na mesa do Hugo Mota, para abrir a CPI do abuso de autoridade. Enquanto o Legislativo não se colocar no seu lugar, nós vamos continuar sofrendo isso. Se não for nesse ano, vai ter que ser depois da eleição. Mas tem que ser. Não tem saída. Mas o povo vota, né? O povo vota e nessa eleição tem que votar bem, mas aí que tá. Porque o povo vai lá e vota. Mas aí o político que ele votou, que se vendeu de uma maneira assim, exato, na hora dele legislar, ele vai... Ele arrega. Por quê? Porque é o sistema, emenda, dinheiro, por quê? Tem muita gente que se deixa levar por isso. Eu vi acontecer muitas vezes, infelizmente, gente que chegou com talvez a melhor das boas intenções, fazia lá os seus vídeos na internet, de repente chegou lá e achou que tinha... E não é nem por corrupção, não. Sabe? Chegou lá e achou que as emendas iam resolver o negócio dele, porque vai mandar para o município tal, vai ter mais voto aqui. Esqueceu da sua própria essência e não foi reeleito. E tem aqueles que se venderam realmente por corrupção, né? Gente que mudou de lado. Por isso você tem que eleger uma maioria confortável. Não pode ser uma maioria magra, né? Como aconteceu na última eleição para o Senado. A gente teve uma maioria eleita de senadores de direita, mas existia também um passivo, eu diria assim, da eleição de 2018. Da eleição de 2022, dos 27 senadores eleitos, 17 eram de direita ou de oposição ao Lula. Na eleição anterior de 2018, não foram 27 senadores eleitos, foram 54. Sabe quantos são de direita até hoje que estão lá, dos 54 eleitos? Só 14. Você soma 14 mais 17, dá 31. Você pode olhar pelo lado ruim, que é a situação atual, 14 mais 17, 31. Então a oposição dos 81 tem 31. Mas pode olhar pelo lado bom. Dos 27 de 2022, 17 já são de oposição. Agora são mais 54. Se a gente passar de 14 que foram eleitos na vez passada para 28, nós já vamos ter 45 senadores, que é mais do que os 41. Mas o Lula então tem que ter uma maioria confortável. O Lula tá montando um time bom aí. Tá, e o STF vai vir pra cima, vai perseguir, Lula, eu já tô preparado. O Lula é o calango. Dirsoca. O Lula é o calango. Vem Dirsoca, vem aí. E é muito rápido o calango. Marcelo, qual você acha que vai ser o papel? Aí, ó. Olha, ó. Qual você acha que vai ser o papel do Bolsonaro nessa eleição de 26? É o Bolsonaro calmo também. O Bolsonaro com o Bolsonaro triste. Medicado. O que eu acho que aconteceu também com essa manifestação do Nicolas? A pergunta é boa pra gente refletir.
Os caras acharam que botando o Bolsonaro lá ia acabar, eu não digo só o bolsonarismo, o movimento popular de direita no Brasil, que é um pouco mais amplo, mas o bolsonarismo, obviamente, o bolsonarismo, evidentemente, é a maior parte desse movimento popular de direita brasileiro. E ele está lá preso, não pode falar com ninguém, foi preso ilegalmente, injustamente, antecipadamente, que nem o Felipe Martins agora. Está preso lá por ter supostamente usado o LinkedIn diz que não usou, e continua preso, estão antecipando a pena dele de uma forma ilegal. Pois bem, aí o Bolsonaro está lá e acharam, ele não vai ter papel nenhum na eleição, que é a pergunta que você fez, né? E talvez assim, nenhum talvez seja exagero, porque ele pode receber visitas, poucas, ilimitadas, só aquelas que o próprio Alexandre de Moraes autoriza, mas recebe visitas e ali ele pode eventualmente mandar um recado ou não para fora. Mas com esse movimento que a gente viu acontecer agora, a gente viu que o papel do Bolsonaro, que ele criou justamente, dando força para esse movimento de direita, que era um pouco anterior, inclusive, eu lembro dos movimentos, as manifestações que não eram pelos 20 centavos, aquela coisa toda lá de 2013, aí veio 2014, impeachment da Dilma, ali o Bolsonaro entrou com força e o bolsonarismo surgiu. Foi assim mais ou menos a história do Brasil recente. Eles estão percebendo que o papel dele, por mais que eles tentem limitar, não vai ser irrelevante, pelo contrário, vai continuar sendo fundamental por causa de todos os demais que ele inspirou ao redor dele. Então, ele vai ter dificuldade agora que está preso. Se for para uma prisão domiciliar, melhora um pouco. Eu mesmo estive, quando ele estava em domiciliar, 3 dias antes dele preso lá na Polícia Federal, estive na casa dele, ali tinha mais facilidade de visita, de conversa, que está em casa. Mas a saúde dele tá abalada. Não estava boa, não estava nada boa, né? não. As crises de soluço, né? Soluçava, às vezes olhava assim no horizonte meio... Que ele foi sempre um cara com muita vitalidade, sabe? Apesar da idade dele, muito dinâmico. E eu acho que assim, abala o psicólogo do cara, né? O cara tá preso em casa o dia todo. O psicológico vai pro saco, porque o cara viveu a vida toda cercado de gente. Né? Essa é a vida dele, do político. De repente está em casa. Depois está preso numa solitária, praticamente. Foi o que fizeram com ele lá na Polícia Federal. Não tem como a saúde de qualquer ser humano resistir nesse ponto. Né? Ninguém aguenta ficar em casa com a própria esposa nisso daí. Mas eu encontrei a Michelle, aqui eu quero tirar o chapéu para ela. Eu encontrei a Michelle lá na caminhada do Nicolas. Ela não foi caminhar, ela estava mais cedo lá, bem cedo no ponto de partida do sábado. Não, do domingo, né? Foi domingo o último dia, mas ela estava no ponto de partida, na residência que ofereceram para ele ficar durante a noite. E ela disse que ela não ia participar porque ela já estava voltando para casa para fazer o arroz e feijão do marido para levar para ele, e que ela está fazendo todo dia a comida dele, tá levando para lá. Então isso aí faz muita diferença. Você ter familiares que vão lá, que te dão carinho, que estão... Então, e ela realmente está se mostrando uma mulher muito forte, porque além de tudo isso que ela faz por ele pessoalmente, ela ainda tem rodado o Brasil e falado da importância da participação da mulher na política. Afinal de contas, ela é mulher e está fazendo esse papel também pelo PL, mas da direita está caminhando o máximo possível unida nessa eleição. Ô Marcelo, você falou que já está se preparando, né, com a articulação do próprio Lula. Qual é a tua perspectiva sobre as redes sociais nessa eleição de 2026? Porque a de 2022 nós tivemos vários perfis caindo, aquela história toda. Você acha que vai ser mais tranquilo ou pior? Espera, a live do Bolsonaro vem aí. Uma tranquilidade. É isso aí. Sopa. A municipal já foi difícil. Foi. Se a municipal, eles tiraram o Twitter da gente, né? Tá aí. Que é o principal meio de comunicação, por exemplo, para quem é um filiado novo, que é um partido pequeno ainda. A gente quer crescer e vai crescer bastante. Aliás, foi o que mais cresceu em número de filiados agora, no último balanço que saiu do TSE. O Novo tem, na rede social, a sua principal base. Estava dando uma entrevista para um pesquisador da Universidade de Amsterdã, brasileiro, que está fazendo uma pesquisa sobre rede social, internet. Eu pude fazer várias reflexões. É bom que enquanto você vai respondendo as perguntas, você vai pensando sobre o que aconteceu. Eu sou fruto da rede social. Se não fosse a rede social, Emílio, eu não estava hoje como deputado federal. Aliás, eu não tinha sido eleito deputado estadual em 2014. Foi graças a uma viralização de um vídeo, de outras coisas que a gente fez pelas redes sociais, Facebook, etc., que eu pude chegar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E assim, dezenas, milhares de políticos brasileiros são... Não, mas você tem o seu valor, pô. Não, mas tudo bem, mas eu digo, mas na época, Emílio, eu não tinha acesso aos jornais. O jornal não te dá um espaço que nem dá para um deputado estadual que já está lá, entendeu? Na televisão.
Claro, você vai se tornando conhecido, eventualmente você consegue, mas demora muito tempo, a rede social é muito rápida. E aí o que aconteceu? Naquela época, o que eu vejo é que naquela época, os meios de comunicação mais tradicionais, que ainda não estavam sofrendo tanto com a falta de patrocínio e falta de assinantes, que é uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, na meio de comunicação tradicional, perdeu patrocínio para as redes sociais e assinantes, porque o cara vai assinar se ele tem tudo de graça na internet. Na época eles não estavam entendendo bem esse negócio, embarcaram, o lava-jatismo também teve muito essa questão de uso de rede social para crescer e assim por diante. Quando começaram a ver o tamanho do prejuízo que estavam sofrendo, de um lado meios de comunicação, de outro lado a política tradicional, porque é um desafio ao establishment, ao Estado profundo, esses novos atores que foram surgidos na política, eles começaram a perder também a vergonha e começaram a fazer escancaradamente essa perseguição. Então o que nós vamos sofrer nessa eleição vai ser muita perseguição, sem dúvida nenhuma, no uso de rede, ponto 1. Acho que vai ter bastante coisa acontecendo também, sob o ponto de vista das empresas, Facebook, ou melhor, Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, etc. Acho que eles vão retirar muito conteúdo, infelizmente, sem ordem judicial, sem nada, por medo de eventualmente tomar alguma multa, porque isso já está acontecendo. Então esse é o ponto 2. Então tem os meios de comunicação que estão fazendo muita força contra a rede social, as próprias redes sociais, e o tal do chilling effect, né? Que é o efeito de você se calar porque você está com medo. Pô, se o Daniel está sendo censurado, quem sou eu que tem uma rede muito menor? Quando um serve de exemplo, é a censura prévia. É isso. Então, mas foi a manifestação que do quebrou Nicolas. isso. Quebrou isso. Sem dúvida, Nicolas, sem dúvida. Isso aí quebrou aquilo lá. O medo das pessoas se manifestarem, saírem na rua. Mas as pessoas não estavam com medo, eles só não tinham visto alguém para poder falar, pô, esse cara eu vou lá. Motivo para. Porque foi orgânico o negócio dele. Ó, o que eu acho que vai ser? Eu vou comparar 2018, 2022 e 2026. E depois, talvez esteja completamente enganado. Quem for candidato, não siga necessariamente esse meu conselho, essa minha teoria. Mas o que eu acho que vai ser? Qual a diferença entre as 3 eleições? Eu vivi as 2 passadas, agora estou começando a viver essa aqui. 2018, eleição do orgânico. O orgânico ainda valia muito, sabe? Você chegava em amplas pessoas. Eu, aliás, só patrocinei post durante o período de eleição. Eu não faço patrocínio, minha rede toda cresceu organicamente até hoje. Eleição de 2022, aí foi uma eleição mais do post direcionado. Por quê? Muita gente na rede, você não consegue chegar em todo mundo, tem muita gente... Algoritmo, etc. Você não consegue atenção de todo mundo, tem que pagar. 2026... Está tão poluído, tem tanta coisa, tem tanta perseguição, que tem muita gente que já não está mais nem na internet, não está mais olhando política. Bota lá, política, marca, tira fora. Então você não vai chegar em muita gente se você não for para a rua. Eu acho que vai ser uma eleição que vai depender muito mais, de novo, disso que o Nicolas está fazendo. Apoio popular. Carro de som, caminhada, pode achar chato, entregar panfleto, santinho. Por quê? Porque o cara vai tirar a foto de ti, porque hoje todo mundo tem celular. Diferente lá de 2018, tinha muita gente, mas ainda o celular não era muito bom, o WhatsApp não tinha foto, nem lembro, as coisas foram evoluindo. Certo. Hoje o cara tira a foto de você, daí manda no grupo da família, pô, eu vi o meu candidato aqui, quem é esse cara? É muito diferente você ser recomendado por alguém que te viu trabalhando, dando duro na rua, do que você fazer um videozinho do conforto da sua casa, que o pessoal tá de saco cheio, na verdade. Tudo bem, mas tá só na internet reclamando. Mas qual é a pauta para ir pra rua? Porque o Nicolas colocou a cota aí, do acho Brasil, que assim, é a corrupção, é segurança pública. Corrupção e segurança, mas corrupção está passando na frente de segurança. A última pesquisa da Atlas acabou de demonstrar isso. Eu acho positivo isso pro Brasil, porque eu estava até um pouco... Talvez esse é um pouco do meu cansaço, até desânimo, você achar, poxa, você vê tanta corrupção, as pessoas não estão dando... Pô, cara, não dá, é tanta corrupção e o pessoal não está achando ruim. E a última pesquisa, a Atlas, está mostrando que corrupção já passou a segurança, apesar de segurança também ser muito relevante. Então, acho que o pessoal vai começar a perceber, e isso que o Sam... agora voltando à pergunta do Sam, agora o gancho com a tua pergunta lá da energia elétrica, etc. Que bom que eu lembrei para aproveitar também nesse momento. Eu acho que isso também vai refletir nas pessoas, principalmente nos mais formadores de opinião, que é o pessoal mais classe média, mais formação acadêmica, etc., porque vão começar a ver o tamanho da conta e do rombo que está vindo, quem paga mais realmente é quem produz e quem está na classe média. Você faz todo esse negócio, esse assistencialismo, né, para agradar. E aí eu lamento, sabe, eu votei contra, até para esclarecer, eu votei contra todos esses pacotes aí de benefícios. Diz, Marcelo, vota contra pobre. Não, vota a favor. Porque quem vai sofrer é o pobre, que vai ficar desempregado. Porque quem vai pagar a conta é o patrão dele, mas que vai repassar para o consumidor e vai repassar para o emprego. Mas não vai a aguentar, maior parte dos deputados de direita votaram... Você está certo também, só o Novo votou contra, só o Novo orientou contra. Então, mas
A elite brasileira é de esquerda hoje. Sim. E tem nojo. Sempre foi. E tem nojo dessa. Que eu chamo essa aí de. Que você falou de direita popular. Não, direita popular. Essa turma é a turma do boleto. Sim. A turma lá, essa turma aí, ó. Essa turma Paga a conta. Essa turma que tava lá seguindo, que tava andando, você vê bem, é turma do boleto, é turma que tá correria. É a turma que quer passar supercaro. É a turma que vai pagar o gás do. O cara vai dar. Não aguenta mais. Bolsa Família. Não sei o que, vai dar o. E aí, Traz uma a turma parcela do da boleto. moto. mas aí É a que é turma do importante boleto. falar em corrupção e segurança, porque principalmente segurança atinge todo mundo, em especial o mais pobre. A gente viu os efeitos daquela operação no Rio de Janeiro, né? Sim. O pessoal achando que na favela o pessoal ficou contrariado. 90% de quem vive numa comunidade, numa favela, foi a favor daquela operação. Sim. Porque atinge a vida da pessoa. Então o cara pode até ganhar um bolsa, pode ficar com uns R$2.000 por mês sem precisar trabalhar e ter uma vida que não é uma vida boa para esse valor, mas daqui a pouco faz um bico. Mas se o cara não tem segurança, se ele chega em casa com medo, o que adianta esse dinheiro? Ele vai levar para onde? Como se diz, caixão não tem gaveta. Entendeu? Então, essa pauta da segurança pública é uma pauta que mobiliza. Você viu no Rio de Janeiro com o Castro que ele tem a popularidade depois que teve as ações. É claro. Né? Então tá bom. É Ô isso Marcelo, aí. você acredita que é uma possibilidade de ter uma frente ampla contra o PT, assim como teve em 2022 contra o Bolsonaro? Dá para fazer, acho que é possível sim, mas ainda está um pouco cedo para criar esse movimento, porque os partidos ainda estão um pouco indecisos sobre para onde vão. Fora Mas o não Novo é que está com cedo, o candidato. cedo nada. Não, mas cedo sob o ponto de Daqui a vista pouco da é o confusão carnaval, partidária. Eu, por Não, mim, carnaval agora. Depois vai ser Copa do Mundo. Ó, mas Copa o Brasil, do Mundo, Copa do Mundo. mas Em 3 países. o Brasil tem as suas idiosincrasias. Tem a questão do carnaval. Antes do carnaval as coisas não começam do país. Copa do Mundo. Nem me falem qual, ainda tem Copa do Mundo. É. E tem o prazo de filiação partidária, que é em abril. Então, ou o cara tá filiado até abril ou não tá. Ou já era. Entendeu? Então, assim, tem certas coisas que você não consegue antecipar, porque você faz todo um negócio, todo um movimento, depois chega lá abril, entra um outsider do nada, entra alguém de última hora. Então, quer dizer, tem coisas que são imprevisíveis. E outra coisa que nós temos muito no Brasil é a memória curta do eleitor, a gente tem que conviver com isso. Infelizmente, o eleitor tem memória muito curta, muita coisa que aconteceu nesses últimos 10 anos, a gente nem acredita que aconteceu. Se a gente for. Eu mesmo, às vezes, olho para trás e, puxa, isso tudo aconteceu, não é possível. Entendeu? Então imagina lascou. um eleitor que não acompanha a política. Lascou, então. Não, aí você tem que ter uma boa capacidade de comunicação, sabe? Vocês são mestres nisso, sabe? E aí, não, vocês todos são ótimos. Então, assim, se você tem uma boa capacidade de A gente comunicação. só apanha aqui. Mas Se apanha. apostar em nós, É que nem cavalo sem perna. Você não sabe o que a gente apanha A gente é o aqui. cavalo do pica-pau. É que nem massa, quanto mais bate, mais cresce. Cavalo do pica-pau. Mas eu acho você um cara sério. Eu gosto Honesto, honesto, verdadeiro. cara sério, honesto. O problema é que você é só Que um. briga também, né? O problema é que só tem um. Não, tem Não mais. adianta muito. Tem mais, gente. A gente, não, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado. E Não adianta Que nem minha faço o que avó posso, mas falava, aqui, ó. quando morre, nasce mais 50 vagabundo. O cara tá com 29 anos e cabelo Falando em branco, meu. na tua avó, minha tia tá aqui no estúdio também. Saiu do acompanhando. Domingo Loyal. E disse que Olha! minha mãe mandou um abraço pra você, tua fã. Eu Ah, já é? sabia disso, Pô, um mas beijo, aí, então. Juventude. Um beijo. Dona Denise. Juventude está comigo. Por isso que a gente dorme tranquilo, Marcelo. A juventude. Dona Denise, Dona Ol. Como é que ela chama? Denise. Dona Denise, um beijo. Muito obrigado pela audiência aí, você e todo o Brasil também. E a gente gosta muito quando você vem aqui. Claro que dá uma audiência grande. Desde o E Domingo você é um cara Legal. que tem boas ideias e tem um cara que, pelo seu trabalho, a gente respeita você como deputado. Obrigado, Emílio. E é Obrigado só- mesmo e agradeço a Deus por isso também, pela oportunidade que ele me deu de poder estar aqui hoje falando sobre política e principalmente sobre o futuro do Brasil. A gente precisa ter esperança no país, sabe? Eu venho aqui com o táxi, o Marcelo veio dirigindo, me trazendo do aeroporto para cá. Marcelo, aí ele estava ouvindo vocês também, começou o programa já. E a gente estava falando sobre a importância da gente ter esperança no país, não tem jeito. Ou a gente agarra com as nossas próprias mãos, ou a coisa não vai mudar. Eu morava fora do país e decidi vir para cá, apesar de uma vida razoavelmente confortável lá fora, estava começando ainda a empreender e tal, porque eu não queria viver realmente em outro país, né? Eu digo, não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. E aí é nossa responsabilidade, não adianta a gente abrir mão e terceirizar. Boa. Pô, obrigado. Boa. Eu vou passar aqui as redes sociais, o Instagram do Marcel para você acompanhar o trabalho dele. É Marcel Van Hatten, Marcel Van Hatten, tudo junto, né? Van Hatten escreve V-A-N-H-A-T-T-E-N.
TTEM. Marcel Van Hatten conversou aqui com a gente na Jovem Pan. Obrigado, Eu Marcel. agradeço, muito obrigado.